Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais este vídeo. No vídeo anterior eu havia comentado que a gente iria fazer alguns exercícios utilizando os operadores lógicos, mas antes disso, vamos exercitar aqui algumas outras expressões lógicas um pouquinho mais complexas, tá bom? Vamos abrir um projeto aqui, um arquivinho novo, tá? E eu vou criar algumas variáveis aqui para simular algumas respostas apenas a título da gente testar as operações lógicas, tá? Obviamente, no mundo real, a gente precisaria de comandos ou de obter essas informações de algum local, tá? Vocês vão entender o que eu quero dizer, tá? Vamos imaginar que aqui eu queira definir uma regra para que a gente viaje no final de semana. Vou começar com aqueles exemplos mais simples, tá? Eu quero viajar no final de semana apenas se tiver passagem de ônibus ou passagem de avião. Então, se tiver uma dessas duas coisas, eu viajo. Então, como que a gente poderia fazer? Tá? Então, eu poderia criar aqui uma variável do tipo lógico para tem passagem ônibus, ok? E aí eu vou falar que ela vale verdadeiro. Vou criar uma outra variável lógica aqui, tem passagem avião. Vou falar que ela é verdadeiro também. Tudo bem? Obviamente, o que eu comentei é isso aqui. Se a gente estivesse desenvolvendo um software no mundo real, eu teria que conectar em algum local, né? Vamos imaginar que eu tenho um sistema da operadora de ônibus ou um sistema da operadora de voos aéreos, e aí a gente pudesse conectar nesse sistema para consultar, para ver se tem voo ou passagem de ônibus. Aqui eu vou simular a resposta automaticamente, mas no mundo real a gente consultaria isso de alguma forma, tá bom? Bom, então eu quero colocar aqui, ó, vou criar uma outra variável, lógico, resposta, que ela vai guardar a resposta dessa avaliação que eu vou fazer, tá? E aí eu quero imprimir uma mensagem na tela aqui, vou colocar aqui o escreva, irei, vou viajar no fim de semana. E aí eu vou colocar aqui o nosso resultado da resposta. Bom, obviamente, a gente tem que guardar aqui dentro de resposta, a gente tem que montar uma equação usando os operadores lógicos ali, para que a gente tenha essa informação correta, tá? Deixa eu ver aqui o que ele está reclamando. Ele está falando que não foi inicializado ainda, ok. Então a gente vai colocar aqui, ó, resposta, e aí eu tenho que ser capaz de montar uma equação aqui para representar isso que eu falei para vocês. Então, qual é a regra que eu defini para mim? Eu viajo no fim de semana se tiver passagem de ônibus ou passagem de avião. Tudo bem? Bom, então eu vou vir aqui, como é que eu escrevo essa equação aqui usando a lógica, tá? A variável que vai ter informação dizendo se tem ou não passagem de ônibus é a variável tem passagem de ônibus. Então, se tiver passagem de ônibus ou se tiver passagem de avião, então eu vou aplicar aqui um operador lógico em cima dessas duas informações. A gente viu no vídeo anterior, pela tabela verdade, que o ou, para que a gente tenha o resultado final como verdadeiro, basta que eu tenha um dos lados sendo verdade. Nesse caso aqui, como eu tenho a informação sendo verdade para os dois casos, então no final da verdade. Então, nesse caso aqui, eu vou viajar no final de semana. Se a gente executar lá, vou viajar no fim de semana, verdadeiro, ok? Óbvio que na hora que a gente começar a introduzir as estruturas de decisão, a gente vai fazer isso aqui de um jeito melhor. Mas aqui eu estou montando um exercício só para você entender como montar as operações lógicas, tá? As expressões lógicas, tá? Bom, então se tiver, por exemplo, tem passagem de ônibus? Falso. Eu viajo mesmo assim? Viajo, dá verdadeiro. Por quê? Porque eu falei que era se tem passagem de ônibus ou tem passagem de avião, certo? Agora, se não tem nenhum e nem outro, aí então eu não viajo, tudo bem? Bom, mas vamos deixar isso aqui um pouco mais complexo, né? Vamos criar uma situação onde a gente fale assim, bom, eu quero viajar no final de semana, se estiver fazendo sol, e
eu tenha passagem de avião ou passagem de ônibus. Então note que agora a gente está misturando três coisas com operadores diferentes. Então eu quero viajar no final de semana se estiver de sol e uma das duas outras coisas seja verdadeira. E como é que a gente montaria isso aqui? A gente montaria dessa forma. Ó. Viajo no fim de semana se estiver de sol ou tem a passagem de ônibus. Peraí, na verdade aqui é viagem no fim de semana se estiver de sol e tem a passagem de ônibus ou passagem de avião. Então aqui, beleza, a passagem de avião ou a passagem de ônibus, ela já está montada, ela está aqui. Então eu viajo se tem passagem de ônibus ou tem passagem de avião. Só que eu tenho mais uma regra. Não adianta ter passagem de ônibus ou ter passagem de avião e não estar de sol. Então eu só quero ir para o final de semana se estiver de sol. Então eu colocaria aqui um E, certo? E aí eu vou criar uma variável aqui para dar a resposta se está de sol ou não. Lógico, está de sol. Então eu vou colocar aqui verdadeiro ou falso. Tá? Aí, obviamente, no mundo real, a gente utilizaria algum comando para poder pesquisar, por exemplo, num site de clima, para poder saber qual que é a previsão do tempo. Né? Então, aqui, como a gente ainda não sabe como fazer isso, eu só estou já colocando a resposta aqui direto. Tá? Então, nessa situação aqui, ó, a gente não vai viajar, certo? Porque não tem passagem de ônibus e nem de avião, então aqui ó, tá falso e aqui também dá falso. Então, se eu fizer falso ou falso, dá falso no final. E aí, quando eu pegar o falso que deu aqui e aplicar com um E está de sol, o está de sol está até verdadeiro. Mas um falso e um verdadeiro dá falso no final. Então, a nossa resposta aqui ó, seria falso. Eu não viajo no final de semana. Agora, se um desses dois lados aqui forem verdade, por exemplo, verdadeiro tem passagem de ônibus, então eu vou viajar. Verdadeiro. Por quê? Porque aqui eu falei que a regra era eu tenho que ter pelo menos uma dessas duas coisas. E obrigatoriamente eu tenho que ter o sol. Então, e sol. Então, se eu falar que aqui tá de sol falso, eu já não viajo. Ó. Ah, Rogério, mas tem a passagem de ônibus? Sim, tem a passagem de ônibus, mas eu falei que a condição principal para mim viajar é que tem que estar de sol. Tem que estar de sol e pelo menos uma das duas coisas, ok? Agora, eu posso colocar aqui, ó, verdadeiro nos dois casos, ó, verdadeiro e verdadeiro na passagem de ônibus e na passagem de avião, que mesmo assim eu não viajo. Porque o principal que está definindo aqui é se tem sol, que é o E, certo? Então, lembra que aqui ó, vai ser executado sempre de dois em dois, tá? Então, isso aqui é verdadeiro, isso aqui também é verdadeiro. Só que como tem um ou aqui, certo? No final, isso aqui dá verdadeiro. Só que eu tenho que aplicar um E. E está de sol. Está de sol está falso. Aí se eu pego verdadeiro e falso, no final das contas eu tenho falso. Por isso que a resposta aqui foi falsa. Tudo bem? Beleza. Rogério, por que você colocou parênteses aqui? Eu prefiro colocar os parênteses para definir o que eu quero que seja feito primeiro, tá? Então, eu quero garantir que primeiro faça isso aqui e depois o resultado disso eu aplico com está sol, tudo bem? Da mesma forma que a gente tem na matemática, que a gente tem os operadores que precedem outros, se a gente não colocar os parênteses, a mesma coisa acontece aqui. Se eu escrever essa equação sem parênteses aqui, ele vai seguir a precedência entre os operadores e ou, certo? Mas para você não ficar decorando qual que é o prioritário, qual que faz primeiro, sempre garante que o computador vai fazer aquilo que você está querendo que ele faça. Então, se você colocar o parênteses aqui, ele vai dizer que é para fazer primeiro isso. Agora, se você fizer isso aqui, ó, aí o resultado já é diferente, né? Se eu falar isso aqui, ó, primeiro faz isso aqui, primeiro aplica isso aqui, e depois você testa com o ou do lado de cá, aí já é um outro resultado, tá? Então, a gente tem que montar aqui as equações de acordo com o que a gente está pensando, certo? E aí vamos criar aqui, vamos dificultar um pouquinho mais aqui, vamos colocar uma equação maior ainda, tá? E aí vamos supor que a passagem seja de ônibus ou de avião, ela tenha que ser menor que R$ 300. Vamos definir uma regra, olha, eu viajo
eu viajo no fim de semana se tiver de sol, e tem a passagem de ônibus ou passagem de avião, certo? E a menor passagem entre esses dois e a menor e o valor da menor passagem seja menor ou igual a R$ 300. Então eu estou colocando mais um critério, certo? Então, olha só, eu viajo se tiver pelo menos uma passagem aqui de ônibus ou de avião, certo? E tem que estar de sol, ok? Tem que estar de sol. E agora eu estou colocando mais uma regra, que é o valor da passagem, seja de avião ou seja de ônibus, ela tem que ser menor ou igual a R$ 300. Aí, obviamente, eu vou ter que criar uma variável aqui para guardar esse valor das passagens. E aí, de novo, se a gente estivesse no mundo real, a gente obteria essa informação do valor da passagem ou pelo teclado, ou a gente conectaria lá na empresa de passagens para ver quanto que quanto que custa essa passagem, tá? Então eu vou criar aqui real valor passagem ônibus. E aí eu vou falar que aqui é, sei lá, 250,58 e real valor passagem avião é igual a R$ 450,63. Bom, aqui a gente tem um desafio que é a gente precisa saber, a gente tem que comparar com R$ 300 o valor da menor passagem. Então, como esse valor aqui pode mudar, ora a de ônibus pode ser mais barata, ora a de avião pode ser mais barata, ok? A gente tem que, de alguma maneira, descobrir qual dos dois casos é o menor valor, ok? Bom, então como que é possível fazer isso, tá? Existe, depois que a gente vê estruturas de decisão, a gente vai ver que até tem um jeito mais fácil de fazer isso, tá? Mas por enquanto, se a gente olhar na biblioteca de matemática, olha só, se a gente vier aqui na biblioteca matemática, vamos vir aqui no ajuda, matemática, a gente tem aqui, ó, um comando menor número e maior número. Então, se a gente executar o comando menor número e passar valores, ele vai descobrir quem é o menor desses valores para a gente, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, e vou criar uma variável menor valor, e eu vou falar que o menor valor vai ser o quê? Aí eu preciso trazer a biblioteca matemática, tá? Então, da biblioteca matemática, eu vou trazer o quê? Eu quero trazer o mate.menor número. E aí eu preciso passar dois valores. Quais são os valores? É o valor que vai estar na variável passagem de ônibus e o valor que vai estar na variável passagem de avião. Certo? Quando eu executar isso aqui, ó, ele vai devolver para mim quem é o menor valor. Ele vai dizer automaticamente para mim quem é o menor valor. Certo? E aí então agora eu posso vir aqui, ó, e melhorar a nossa condição aqui. Então a nossa condição é o quê? Cara, eu tenho que ter uma dessas duas coisas aqui, certo? Eu tenho que ter um ou outro, tem que estar de sol e também a menor passagem tem que ser menor ou igual a 300. Então eu tenho aqui um outro critério, que é o quê? Um outro E aqui. Como eu tenho dois E's aqui, aí a gente não precisaria colocar parênteses, tá? Mas se você quiser, poderia ainda fazer assim, ó. Primeiro eu testo isso aqui, certo? Eu testo primeiro isso. Então primeiro eu vou testar isso aqui, testo isso. Aí isso dá um resultado, verdadeiro ou falso. Aí depois eu testo esse resultado aqui com estado de sol, que vai dar verdadeiro ou falso. E aí depois eu testo com o menor valor. Então vem aqui, ó, menor valor. Tem que ser menor ou igual a R$ 300, que foi a regra que eu criei, certo? Então nesse caso aqui, eu tenho passagem de ônibus e tenho passagem de avião, e a passagem de ônibus é R$ 250 e a de avião é 450. Então, a menor passagem vai ser 250. Então, esse comando aqui vai devolver para a gente a menor passagem. Tá? Se a gente quiser ter certeza, basta a gente vir aqui, ó, colocar um escreva. Vamos colocar um escreva aqui, ó, menor valor. Só para a gente ver que realmente ele vai trazer aqui o menor valor. Menor valor. Vou colocar uma quebra de linha aqui. Certo?
Então vamos checar aqui, vamos executar. Então lá, vou viajar no fim de semana, deu falso. Vamos ver o que aconteceu aqui. Ó, ele descobriu que a menor passagem é a de 200,58, tá? Então o que ele testou aqui? Ó, verdadeiro, aqui deu verdadeiro e aqui deu verdadeiro. Então verdadeiro ou verdadeiro, dá verdadeiro no final, certo? Ah, tá. Deu falso porque aqui, ó, não está de sol, tá falso. Então aqui, ó, como que executaria, né? Vamos ver aqui. No nosso caso, ó, aqui é verdadeiro e aqui é falso. Só que aqui deu verdadeiro, certo? Como eu tenho um ou aqui, ó, tem um ou aqui, tem um e aqui e um e aqui. Então primeiro a gente executa esse aqui, que é o que está dentro dos parênteses. Isso aqui no final vai dar o quê? Vai dar verdadeiro, certo? Então eu tenho resultado verdadeiro e falso e verdadeiro. Aí agora eu aplico nesses dois. Eu testo verdadeiro e falso dá o que no final? Dá falso. Então aqui vai dar falso e eu tenho um e verdade aqui. Aí eu aplico de novo falso e a verdade, dá falso no final. Por isso que a gente teve aqui a resposta como falso. Tá? Então se eu colocar aqui agora falando que isso aqui é verdade, verdadeiro, aí sim a gente vai conseguir viajar. Então lá, verdadeiro, eu viajo no final de semana. Por quê? Porque tem passagem de ônibus, tem passagem de avião, certo? E está de sol, ok? Então aí eu consigo viajar no final de semana. E o valor da menor passagem é menor do que R$300, tá? Aí vamos imaginar que, por exemplo, as duas passagens estão acima de R$300. Essa aqui vai dar 358 e 450,63. Vamos ver o que vai acontecer? Deu falso, a gente não viaja. Por quê? Ó, Rogério, tem passagem de ônibus, tem passagem de avião. Tá fazendo sol. Beleza, tudo deu certo. Só que a última regra que a gente definiu, que era a menor passagem tem que ser menor do que R$300, não aconteceu. Deu falso. Então, quando eu testei isso aqui, ó, quando eu fiz esse teste aqui, esse teste deu falso. Porque o menor valor é 300,58 e 300,58 não é menor do que 300. Então, assim, no momento que a gente estiver construindo algoritmos, vai ser comum, às vezes, a gente montar equações para fazer algum tipo de teste, para saber o que a gente vai fazer, relativamente um pouquinho maior, onde a gente pode misturar um e com um ou, pode misturar um operador de relação, ok, de comparação. Então sempre lembra daquela regra que eu falei para vocês. O importante é sempre a gente escreve a regra no português. Escreve a regra no português. E aí depois você vai convertendo pedaço a pedaço. Então olha só, eu viajo no fim de semana se estiver de sol. Então tá aqui, ó, se estiver de sol. E tenha passagem de ônibus ou passagem de avião. Então, e tenha passagem de ônibus ou passagem de avião. E o valor, tá aqui, ó, e o valor da passagem seja menor ou igual, valor da menor passagem, menor ou igual a R$300. A única coisa que a gente teve que fazer aqui é usar a sacada lá da biblioteca matemática, tem um comando que descobre qual é o menor valor. A gente usou a biblioteca, o comando da biblioteca. Mas na hora que a gente vê estruturas de decisão, a gente vai ver que a gente mesmo pode fazer a implementação desse raciocínio, ok? Então aqui a gente tem uma situação de um algoritmo bem legal, onde a gente avaliou a condição aqui, uma condição mais complexa, para a gente saber o que se a gente iria viajar ou não. Reforço com vocês que aqui eu coloquei as variáveis já tendo as respostas, porque a gente ainda não sabe como consultar essas informações. Eu poderia digitar essas informações pelo teclado, né? Poderia fazer isso pelo teclado, mas o legal de sistemas é, cara, eu conseguir às vezes conectar em algum local, pegar qual que é a previsão do tempo, pegar qual é o valor da passagem, pegar qual é o valor da passagem de ônibus, ok? E fazer tudo isso de maneira integrada, tá bom? Então, como a gente ainda não sabe fazer isso nesse momento, por isso que eu criei as variáveis aqui e inputei os resultados diretamente, beleza? Então, agora no próximo vídeo, a gente vai, para garantir o entendimento disso aqui, que eu mostrei para vocês, um ou com um e, a gente vai pegar algumas equações bem simples. Eu vou montar algumas equações e vou falar assim, olha, se o valor de A, o valor de B e o valor de C for isso, qual que é o resultado final? Só para a gente entender, né, essa relação da aplicação do ou com o e, tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo já com uma listinha de exercícios ali para a gente poder fazer, tá bom? Abraço, até mais.